Tudo bom, pessoal? Vamos para mais um exemplo, continuando aí nosso estudo em Física 3, em campo elétrico. E o exemplo que a gente vai fazer agora é da linha carregada. Bom, o que consiste esse exemplo? Você tem uma linha e ela foi carregada com uma carga, com uma quantidade de carga que tem uma densidade linear de carga lambda uniforme. Certo? Isso significa pra gente, né, como a gente já viu no último exemplo, que qualquer pedaço que eu pegar aqui, ela se ela foi carregada uniforme, então esse lambda aqui é constante. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu pegue um pedacinho, vou chamar de dl', certo? Que ele está numa distância L', da perpendicular com o ponto, e aí eu vou ver quanto que esse cara gera de campo elétrico. Ele vai gerar um certo vetor dE. E aqui a gente imagina que tem um ângulo θ. Beleza, vamos fazer uma ampliação aqui para ver como é que fica. Então você tem esse vetor dE aqui. Aí, como a gente já sabe, a gente tem que sempre fazer a projeção nos meus eixos, né? Fazendo a projeção em X, eu tenho esse cara, e fazendo a projeção em Y, eu tenho esse cara. E o ângulo θ aqui, oposto pelo vértice, esse ângulo aqui que é o θ. O que acontece? A gente agora vai ter que o dE é igual a dx mais dy. Então, eu teria que encontrar quanto dá a projeção em x do campo elétrico, né? E quanto dá a projeção em y, né? Porque o campo elétrico total vai ser a projeção em x dele mais projeção em y, soma vetorial. Beleza. Então eu vou entender quanto que dá esse dx. Lembra o seguinte, que como o lambda é constante e porque eu carreguei uniformemente a linha, se eu pegar um outro dl, duas linhas, a uma distância L', só que é para cá, ela deve gerar também, no ponto P, um vetor campo elétrico. Vou chamar ele de dl'. Esse vetor, porque o lambda é uma constante, ele tem o mesmo módulo desse outro vetor. Aí, quando eu analiso a projeção desse vetor em x e analiso a projeção desse vetor em x, em módulo essas projeções têm que ter o mesmo valor. Porém, estão na mesma direção, porém com sentidos opostos. Ou seja, toda vez que eu somo coisas assim, simétricas, isso vai tender a se cancelar, vai dar zero a soma no final. Então, e eu vou ficando só com somas, porque eu vou ter a projeção desse em y e a projeção desse em y. Então eu tenho que somar as duas, que vai dar um cara lá pra frente. Então eu só vou ter uma projeção em y. Então, ou seja, eu vou ter que me preocupar só com a projeção em y. Porque esse cara aqui, ele é zero no final das contas. Então o E é igual a apenas o EY, a projeção em y. Então vamos nos preocupar só com o y. Bom, como é que a gente começa isso? Repare que dy é igual a
dE cosseno θ. Não tem esse vetor aqui não. O módulo de dy é igual a dE cosseno θ. Então, eu preciso descobrir quem é o dE e quanto eu acho uma relação com cosseno θ. Por cosseno θ, eu sei que isso aqui é raiz quadrada de L' mais y ao quadrado. Certo? Mais x, isso, y ao quadrado. O que acontece? O θ é esse ângulo. Cosseno desse ângulo é y sobre esse cara. Então, eu já consigo uma relação aqui. Ó. Cosseno θ é igual a y sobre raiz quadrada de L' ao quadrado mais y ao quadrado. O dE, certo? Através lá da lei de Coulomb diferencial, a gente pode chegar que ele é o seguinte, é 1 sobre 4π ε0 lambda dL' dividido para a distância ao quadrado. A distância que eu estou calculando é essa aqui, ó, né? Ó, a distância onde está o elemento de carga para o ponto P é essa aqui, ao quadrado, então fica L' ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, o D é y, certo? Ele é igual a 1 sobre 4π ε0 LD lambda linha dividido por L ao quadrado linha mais y ao quadrado, que multiplica y sobre raiz quadrada de L linha ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Agora, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter que fazer uma integral, né? Vou integrar isso no comprimento da minha linha. Certo? Como que eu faço isso? Eu sei que minha linha, ela vai de mais infinito até menos infinito. Então eu tenho que fazer uma integral de mais infinito até menos infinito. Integrando o do lado de cá de y, vai dar o EY, que é igual a E. Então eu vou colocar E é igual a EY, que é igual a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 4π ε0 y lambda dL' dividido por, vou colocar uma, fazendo produto aqui já para simplificar, isso é elevado a 3 meios. Beleza? Bom, então a gente vai ficar com essa integral e vamos tirar dessa integral algumas que não interessam. Só repara o seguinte, a gente fez a integral transformando esse cosseno θ por essas quantidades aqui, certo? A gente chegou nessa integral. Então a gente vai utilizar mais ou menos uma substituição trigonométrica para resolver isso aqui. Como? Bom, a gente vai ter que reparar o seguinte. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Tudo que é constante pode sair dessa integral. Então, 1 sobre o y, 1 sobre 4π ε0. Vou tirar também o lambda. Beleza? E vou fazer outra coisa. Como é simétrico, eu não vou fazer essa integral de menos infinito a mais infinito. Basta eu integrar de 0 a mais infinito e multiplicar por 2, porque é o mesmo resultado. Então vou fazer duas vezes esse cara aqui. Integral de 0 a mais infinito, certo? Vou colocar assim, y
sobre raiz quadrada de L' ao quadrado mais Y ao quadrado dL' dividido por L' ao quadrado mais Y ao quadrado. Bom, isso aqui dá cosseno θ. Cosseno desse ângulo aqui, beleza? Eu vou voltar com essa substituição. O dL', e aqui eu vou ter que fazer uma substituição trigonométrica. Como? Repare o seguinte, repare que L' sobre Y é tangente de θ. Beleza? Então, e aí a gente vai basicamente usar essa substituição aqui, porque você tem que x é igual a y, vai ser igual a y tangente de θ, substituição trigonométrica a gente vai utilizar, dx igual a y, diferenciando, vai dar secante ao quadrado de θ dθ, beleza? O que a gente vai fazer? Vocês vão fazer desenvolvendo isso aqui e jogando aqui, né? Eu vou ter ainda que eliminar isso aqui por substituição trigonométrica. A gente vai ficar basicamente no final com isso aqui. Aí as integral agora já não vai ser mais em L. A gente substituindo elas para coordenadas θ. Mais infinito, transformando em coordenada θ, isso é igual a π sobre 2, beleza? De cosseno θ dθ. Resolvendo essa integral, a gente chega nisso aqui. Lambda é igual a 2π ε0 y, botar um y aqui embaixo, e aí seno de θ π sobre 2 0. Isso aqui é igual a lambda sobre 2π, né? Você aplica o limite de integração seno de π sobre 2, né? Que vai e aplica o limite de integração em 0 também, certo? Seno de π sobre 2 dá 1, seno de 0, 0. Então eu só fico com a primeira parte aqui. Então, a gente chegou agora numa expressão para campo elétrico, aí é para o módulo do vetor, só que a gente já sabe que ele aponta na direção y chapéu, então o vetor campo elétrico, ele depende de y, o módulo dele, né, porque todo o resto aqui vai ser uma coisa constante, mas ele depende de y, lambda 2π ε0 y chapéu. Note que isso aqui é uma constante, né? Isso aqui, tudo aqui é uma constante. Y é o que varia. Então, o campo elétrico numa linha carregada infinita, ele decai com a distância de 1 sobre y. Ele é diferente, por exemplo, de um campo elétrico de uma carga só, que a gente já sabe que é uma coisa que decai com a distância ao quadrado. Então, quando você tem uma linha carregada infinita, a queda da intensidade do campo elétrico ela é mais suavizada, ela demora mais. Beleza? Então, calculamos o campo elétrico para uma linha carregada infinita.